Amém. Bom dia. Bom dia, bom dia. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Versículo 8 e 9. Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Para facilitar a mesa lá em cima, os sonhos de Deus, título do sermão dessa manhã. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esse texto que nós lemos. Você conosco, fala conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é maravilhoso, de fato, pode ser lido fora do contexto, que já diz muito. Dentro do contexto fica mais bonito ainda, quando a gente vê um povo que sofria, um povo que estava sendo alertado sobre o seu sofrimento. Deus fala ao povo que era melhor que eles gastassem o pouco que tinham com o que prestava, com as coisas que repercutiam a eternidade. Tanto que ele diz no início ali do capítulo 55, verso 1, todos vós os que tendes sede, vinde das águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar, e sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Fala essencialmente da graça, daquilo que é possível obter sem recurso. E aí ele completa, discorre um pouco dentro desse contexto, ele completa que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Os planos do Senhor para as nossas vidas não são os nossos planos. Deus tem sonhos e planos que nos surpreendem o tempo todo e que são muito maiores, mais completos, muito mais propositivos do que os nossos. E o texto então trata sobre isso. Amados, quem ainda não foi surpreendido pelos planos de Deus? Quem aqui já não viveu alguma coisa e disse: Deus meu, o que é que está acontecendo? Deus meu, por que é que eu fui parar aqui? Por que é que isso aconteceu na minha vida? Eu nunca imaginei que o meu casamento fosse parar nisso. Ela é muito brava, ela me maltrata. Eu quero a lei marinha do penho. Não existe, né? Brincadeira, isso não existe, né? Mulher que é... Mulher brava é brincadeira, né? Tem mulher brava. Só mulher é brava ou não? Mulher brava é bom. Coloca o homem na linha, né? Imagina se a mulher não fosse brava. O homem ia jogar bola todo dia. Não ia nem ficar em casa. Deixa eu abrir essa água aqui. Estou brincando. Mas quem nunca imaginou, né? Uma vez alguém me falou assim: o seu casamento, ele faz, e aí vale para o homem e para a mulher, tá? Mas ele faz parte do plano de Deus para a sua vida, para lhe tornar uma pessoa melhor. É prova também, não é? Porque sim, conviver com alguém, lógico, por mais maravilhosa que a pessoa seja, e, enfim, todos têm os seus defeitos, todos têm as suas dificuldades. E sim, a conviver com alguém diferente de nós molda o nosso caráter. Eu sou uma pessoa muito melhor hoje, depois que casei com a Amanda, mas muito melhor. A Amanda, quero crer que também, né? E assim você, depois de tanto tempo, né, pastor Barros? Quanto tempo, quantos anos de casado já, pastor Barros? Está ouvindo ainda, pastor Barros? Tá, né? Amém. Quantos anos de casado? 60 anos de casado. Tenho certeza que a dona Leila lhe fez um homem melhor. Amém? Amém, é verdade. Então, o tempo que nós passamos ao lado das pessoas, e aí pode ser os nossos parentes, de fato são provas também. Mas eu volto aqui à temática.
Os locais em que nós já passamos, o emprego que nós hoje temos ou não temos, as experiências que já tivemos, muitas vezes nos surpreendem, porque aquilo que nós projetamos, planejamos a nossa vida, nem sempre acontece. Acontece sim, isso eu não posso negar, sempre o plano de Deus para a minha vida. Quantos personagens bíblicos planejaram, sonharam coisas que não aconteceram? Parem para pensar em Moisés. Qual era o grande sonho de Moisés? Moisés tinha um plano na vida dele, um sonho. Ele queria entrar à terra prometida. É um sonho justo. E os sonhos que nós temos, via de regra, são justos. Ninguém sonha uma coisa errada. Eu quero... Não, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você sonha coisas justas. O sonho de Moisés era assim. E ele não entra à terra prometida. Os sonhos de Deus, ou o sonho dele para a vida dele, não se concretizam. O que faz valer a vida dele são os sonhos de Deus. Pare para pensar, Moisés, pare para pensar em o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha um sonho também, pregar a Ásia Menor. E o que acontece quando ele começa então a empreender esse sonho? A palavra de Deus diz que o próprio anjo de Deus o impede de chegar lá. Não acontece. E assim com tantos outros personagens que tinham as suas vontades, que tinham o seu sonho. Pense em Davi. Qual era o grande sonho de Davi? O grande sonho de Davi é um sonho justo. Construir o templo. E ele até chega um momento na vida de Davi que ele fala assim: Senhor, eu moro em um palácio, enquanto o Senhor, a sua casa é uma tenda. Não é justo que isso seja assim. Eu vou construir um templo para o Senhor. E ele começa a empreender. E ele consegue? Não consegue. Ele não consegue. E não conseguindo, quem consegue? O seu filho, Salomão. Falei de Moisés, né? De entrar à terra prometida. Quem consegue, quem faz é Josué. Então os sonhos de Deus, as nossas vidas, nem sempre são os nossos sonhos. Nós temos sim, podemos ter muitos sonhos frustrados, sonhos que planejamos ou projetos que não se concretizam e que por vezes nos frustram. Portanto, o grande desafio a cada um de nós é sonhar os sonhos de Deus. Aqui eu comentei de personagens bíblicos que crentes, servos, se colocaram às mãos do Senhor, não concretizaram os seus planos, mas se não viram em terra, na glória, alguém fazê-lo. O próprio Moisés, o próprio Davi, que depois, na sua descendência, teve o seu sonho realizado. Mas é possível que nós sonhemos coisas que nem venham a se concretizar, porque nunca foram a vontade de Deus. É possível que nós enxuguemos gelo durante muito tempo na nossa vida, porque nós estamos sonhando e planejando coisas que não são da vontade do Senhor, e por isso nós perdemos tempo. Talvez você conheça alguém que durante muito tempo tentou e não conseguiu. Talvez aquela pessoa que resolveu abrir um negócio e tentou ser um empresário e fez. Eu conheço pessoas assim, abriu aqui, abriu lá e não foi para frente, porque nunca foi a vontade de Deus de que ele tivesse um negócio. Me lembrei de uma história agora, de um pastor que foi convidado a dirigir uma igreja na região nordeste brasileira. E ele sempre quis morar em uma casa que tivesse terreno, e lá ele tinha. Quando ele chegou à casa pastoral, tinha um grande terreno, ele começou a plantar abacaxi. E ele sempre quis, ele foi plantar abacaxi, mas ele se envolveu tanto com o abacaxi dele, e toda vez que ele ia colher o abacaxi, ele amanhecia e o abacaxi tinha sido roubado. Estava tudo os buracos na terra. E aconteceu uma vez, aconteceu a segunda vez, ele falou: mas Senhor, não é possível, o que está acontecendo? E aí Deus apareceu, ele em sonhos, e disse: eu nunca te chamei para plantar abacaxi. Ele está gastando tempo aqui. É uma anedota que explica um pouco daquilo que você é capaz de fazer por muitas vezes, quando perde tempo da sua vida, investindo em coisas que Deus nunca lhe chamou.
Por isso, volto aqui, o grande desafio meu e seu é estar no centro da vontade do Senhor, sonhar os sonhos de Deus, porque aí, ou eu fico mais satisfeito quando as coisas não dão certo, porque eu tenho a plena convicção, baseada na fé, de que tudo ainda está no controle dEle, porque eu estou no centro da vontade dEle, ou de fato eu vivo as benesses de uma vez, porque as coisas já estão acontecendo, e melhor ainda, quando os sonhos dEle combinam com os meus. E aí é só sucesso. Mas esse é o desafio, vivermos de tal maneira que os sonhos de Deus sejam os nossos sonhos. Bom, e sobre isso, sobre viver esses sonhos, eu quero dizer algumas coisas sobre a sua vida hoje, sobre talvez o que você já enfrentou ou ainda enfrentará, e que envolve o seu futuro, o seu destino, por que não os seus sonhos? Os planos de Deus para você, queridos, ou os sonhos de Deus para você, são sempre perfeitos, por mais que pareçam loucura. Já tentou entender? Algumas vezes você disse, como eu disse no início, não é possível. Para Deus sempre fez sentido. Até aquilo que machuca, até a morte, até a dor, até o sofrimento. E aí eu preciso resgatar alguns personagens com maturidade, uma maturidade que nós precisamos buscar, como por exemplo Jó, que no final da sua vida ou do seu sofrimento pode dizer: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos o veem, porque eu estou mais maduro espiritualmente depois que sofri. O problema é que nós vemos a nossa vida como se aqui fosse o todo. Isso é uma página de um livro infinito. Tudo isso passará, aquilo que parece ser eterno, a dor, o sofrimento, a dúvida, que parece não acabar, o que será, isso é um momento efêmero da sua vida, diante de tudo que ainda acontecerá. Os planos de Deus para você, aquilo que você vive, é perfeição, mesmo que pareçam loucura. Eu vou exemplificar. Os personagens bíblicos não são super-heróis que estão lá e servem como um modelo distante. Eles são pessoas como nós. Eles são pessoas que viveram suas vidas ao lado de Deus, experiências colocadas na palavra de Deus, para que nós, então, por meio dos seus exemplos, vejamos como agir, mas principalmente como Deus age. Pense em Noé. Noé vivia a sua vidinha, Noé era um agricultor, uma vida rural, tinha a sua família, tudo ia bem, não precisava de incômodo. Ele tinha uma rotina que ele sonhou, rotina essa que todos nós procuramos. Eu quero uma vida boa. Esses dias participava de uma entrevista, todos sabem, eu trabalho em São Paulo, e eu tenho falado para Deus, né, que abra portas. Participava de uma entrevista, mas esse não é assunto, mas a moça falou, não sei o quê, e ela falava da zona de conforto, né? Eu falei, eu quero essa zona de conforto, se eu achar, eu não saio mais de lá. Por que a gente tem que sair da zona de conforto, né? Mas o fato é que Noé estava assim, na sua zona de conforto, vivendo bem, vivendo aquilo que eu e você queremos viver, a nossa rotina. E é bom viver a rotina. Ninguém quer viver grandes aventuras o tempo todo. É bom que as coisas estejam caminhando tranquilamente. Até que Deus aparece a ele. Noé viveu 950 anos, quanta história para contar. E aqui eu abro um parênteses, parabéns, não estão aqui talvez as professoras do Daniel. Ontem à noite eu estudando o texto e aí eu não lembrava quanto tempo Noé tinha vivido. E eu falei, Daniel, quanto tempo Noé viveu? Dele, 950 anos. Eu duvidei dele, fui no Google e estava lá, 950 anos. Parabéns às professoras aí da Escola Bíblica do Daniel. Deus aparece a ele e manda ele construir uma arca. Aí você pensa assim, vamos construir uma arca, vamos lá, é um dia, 2 dias, nem dá para perceber, né? Vai que eu faço aqui meio escondido para não passar vergonha, afinal de contas eu moro numa região que pouco chove, vou construir um barco no meio do asfalto, não faz sentido nenhum. Então Noé constrói a arca durante 120 anos. Ele demorou 120 anos para construir, era impossível esconder aqui. Todo mundo que passava, evidentemente, tirava sarro dele. Loucura? Completa loucura. Quem assistiu o Todo-Poderoso 2 vai lembrar, de uma forma meio cômica, mas vai lembrar do homem barbudo,
tentando fugir do que Deus pedia para ele, quanto mais ele fugia, mais acontecia. É mais ou menos isso. Quando Deus pede algo para você, pode parecer loucura. Ajoelha todas as noites no quarto, na frente do quarto do seu filho e ora por ele. Mas Senhor, pega o telefone e liga para sua irmã que você não fala há muito tempo. Mas é ela que fez alguma coisa contra mim, não eu contra ela. Sai de casa agora e vai caminhando, porque algo vai acontecer. Coisas que parecem loucura, mas que acontecem. Acontece milagre ainda ou não? Muitos milagres. Na sua vida. Fala com fulano de tal, porque uma porta vai se abrir. Mas há muito tempo eu não falo com ele, eu vou passar vergonha. 120 anos construindo uma arca, aos olhos dos homens, loucura, aos olhos de Deus sempre fez sentido. Pense em Gideão, se é falta de armas que você acha que padece hoje, porque às vezes acontece isso com a gente, né? A gente não tem mais, a gente não encontra armas. Quem já se viu diante de uma situação que precisa resolver um problema particular e olha para os lados e fala assim, peraí, quem eu conheço que pode me ajudar? E aí daqui a pouco se esgotam as possibilidades, aí você se vê sem armas. É difícil. Aí você olha para o lado, vê os seus filhos, a sua esposa, e você tenta manter a postura, afinal de contas você é o homem da casa, ou a mulher, e você se vê sem armas. Gideão tinha 32 mil pessoas para guerrear contra um exército gigante, e Deus fala para ele, é muito, é muita gente. E sabe quantas pessoas Deus faz com que Gideão fique? 300. Com 300 pessoas, Gideão vence um exército. É isso. É quando parece que não vai dar mais, que é hora de Deus agir. É quando as pedras são colocadas à frente do túmulo, por ordem de Pilatos, que Deus ressuscita. É quando parece que não tem mais jeito, que o milagre vem. É isso, é a insuficiência humana, como contraste ao poder divino. Os planos de Deus são perfeitos, por mais que pareçam loucura. É loucura vencer um exército com 300 homens, mas os planos de Deus acontecem. É Abraão, que quando com 75 anos recebe a promessa de que seria pai. É Oséias, quando Deus manda o casar com uma prostituta. É Saulo, que de repente vira um evangelista, de um perseguidor a um grande proclamador do evangelho. É Pedro, que mal sabia falar, uma linguagem bruta, prega em mais de 3 mil pessoas se convertem. É Felipe, que pregava a uma multidão, e Deus fala, sai daí, vai pregar para um único homem, um etíope. São essas loucuras. Eu repito, os planos de Deus são perfeitos, nunca duvide, por mais que hoje as circunstâncias atuais pareçam não fazer sentido nenhum. E os planos de Deus na sua vida, não só na vida desses personagens todos aqui. Olha o que diz Jó, capítulo 42, verso 2. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Frustrados são os planos daqueles que não confiam no Senhor. Provérbios, isso não é versículo, daí já estou falando. Provérbios 3, capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim, palavra de Deus para você, que te trouxe lá da tua casa essa manhã, sentado aqui para ouvir exatamente esse versículo. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não confies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas, e Ele fará uma porta se abrir. Bom, quer um outro exemplo, o último exemplo desse ponto de como as coisas acontecem de um jeito que a gente não entende? Lembre de José, de tudo que José viveu. José também tinha a sua vida natural. José, com todos os seus irmãos, mais de uma dúzia, vivia, sonhava. José sonhava, não sonhava? Sonhava muito, era um sonhador. E como é bom sonhar, não é? Eu sonho também, tenho muitos sonhos. Eu sei que alguns deles nunca vão se concretizar, mas são esses sonhos que me fazem caminhar. Sabia que é bom viver um pouco de utopia, né? Aquela coisa que as pessoas olham para você e dizem assim,
faz sentido, e como é bom, porque tem coisas para os homens de Deus, na palavra de Deus, que nunca fizeram sentido e deram certo. Mas é o inatingível que me faz continuar caminhando. Talvez eu nunca chegue lá, mas todos os dias eu ando um pouco mais para frente, porque aquilo que está à minha frente vai mais longe. Não consigo alcançar, mas eu estou sempre indo à frente. Às vezes Deus me deixa alcançar alguns deles. Mas José, ele estava então com a sua vida até que Deus faz com que tudo aquilo aconteça. Qual foi o sentimento de José naquele poço? Deus, o Senhor me esqueceu, eu te sirvo, os meus irmãos me jogaram aqui dentro, pessoas que te conhecem me fizeram isso. Não é possível. O Senhor me esqueceu completamente. Não sei se você já se sentiu assim, mas o fato é que, depois de tudo, conhecendo toda a história, porque para nós é muito fácil, né? Ler uma história, a gente já sabe o fim. Mas depois de toda a história, olha o que José diz. Gênesis capítulo 45, versos 5 a 7. Falando para os irmãos, lembra? Porque daí os irmãos ficam muito preocupados, porque ficam com medo, né? Foram reconhecidos, e agora o que vai ser? Será que ele vai querer se vingar? Olha o que José diz: não vos entristeçais, nem vos aborreceis por terem me vendido para cá, porque foi Deus que me enviou para cá, para conservar a vossa descendência na terra. Está tudo bem, foi tudo plano de Deus, vocês foram só instrumentos do Senhor, para que eu me tornasse uma pessoa melhor. Vocês foram só instrumentos do Senhor, para que eu me tornasse uma pessoa melhor. Repito então que os planos de Deus são perfeitos, mesmo que pareçam loucura. Em segundo lugar, os planos de Deus acontecem e se concretizam no kairós dele, no tempo dele. Há um versículo muito conhecido por todos nós, 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 e 9, diz assim: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que esse texto está querendo dizer para nós? Que a nossa maneira de contar o tempo é muito diferente da do Senhor. O que para nós parece demorar, para o Senhor está no tempo dele, está na hora certa. Esse é o kairós do Senhor. O Senhor não retarda a sua promessa, ou seja, Ele não está atrasando nada, ainda que alguns a tenham por tardia. Bom, quantas promessas achamos que está demorando, né? Bom, você já ouviu quantas vezes pessoas que oraram a vida inteira por algo que não viram acontecer, e eram orações justas, que vieram acontecer depois da sua morte. O caso célebre a Mônica, entre aspas aqui, Santa Mônica, né, que orava muito pela conversão do seu filho, Agostinho, que só aconteceu depois da sua morte. Eu conversava essa semana com o Adriano, um colega meu do trabalho, meu braço direito, e é interessante, ele chegou a chorar nesse momento. Ele falou assim, eles conversavam sobre uma pessoa, e ele disse assim, pena que a mãe dele não viu o que Deus fez na vida dele. Aí ele comentou a história, que a mãe daquela pessoa que nós conversávamos, orou muitos anos, a vida toda, pela conversão do seu filho. Hoje ele é um presbítero, crente, homem de Deus, e só veio acontecer depois da sua morte. Pense, quando eu falei de José do Egito, do sonho, até tudo acontecer, 37 anos. 37 anos. Talvez o que você espera aconteça daqui a 5 anos. E durante 5 anos você sofra. Misericórdia. Em todos os dias, durante esses 5 anos, Deus estará com você, suportando você, suportando-se de dar suporte, ajudando você. Em todos os dias. Isso é maravilhoso. Eu não sei, pode ser amanhã, não quero profetizar aqui alguma coisa que eu não sei, é entre você e Deus, é entre Deus e você, mas a certeza que nós temos é que durante o processo, Deus está comigo. Durante o processo dos sonhos de Deus se completando na minha vida, Ele está comigo. Bom, Abraão, vamos lá, quantos anos depois da promessa feita de que ele seria pai de uma grande nação? 25 anos depois.
Gente, eu tenho 43 anos. 25 anos é mais do que a metade da minha vida, esperando por alguma coisa. O que esse homem... Tanto que a esposa dele, o que ela faz? Ela dá risada quando vê as pessoas conversando que aquilo aconteceria com ela. E assim por diante. Por isso, olha o que diz Mateus capítulo 6, verso 8. Por isso não andeis ansiosos pela vossa vida, pois o vosso Pai Celeste conhece todas as vossas necessidades. Não andeis ansiosos pelas coisas dessa vida, porque o vosso Pai, Deus, conhece todas as suas necessidades. Efésios capítulo 2, verso 13, diz que os planos de Deus são perfeitos, porque Deus efetua em nós não só o querer, quanto o realizar. Até aquilo que eu preciso fazer para que os planos de Deus se cumpram na minha vida, Ele faz por mim. Agostinho diz, né, Senhor, até o que o Senhor me pede, dá-me. Porque Ele é insuficiente. Até o que eu preciso, dá para mim, porque me falta. No Salmo 27, verso 14, espera no Senhor. Olha só, espera no Senhor. Sê forte. E aqui está o maior desafio. Anima-te. Espera no Senhor, sê forte. Ali tem outra versão. Espera no Senhor, tem bom ânimo e fortifica o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. A versão que eu tenho aqui diz, espera no Senhor, sê forte. Anima-te. Anima-te. Sorriso no rosto. Vai tudo bem. É o desafio. Talvez, se você me perguntar qual dos maiores desafios que eu encontro... Olha que a Bíblia tem muita história. Mas uma das que mais me desafiam é a história da mulher sunamita. A capacidade que ela tem, depois de perder o seu bem mais precioso, o seu filho, quando perguntada pelo profeta como ela estava, ela havia acabado de perder o seu filho, o seu bem mais precioso, aquilo que ela havia orado muito, lembra? Ela pedia um filho, ela não tinha outro. Depois ela perdeu o seu filho, o profeta pergunta, como você está? E ela diz, vai tudo bem. Esse para mim é o maior paradoxo, um dos, né? Vai tudo bem. Esse é o desafio que você tem como homem de Deus, como mulher de Deus. Vai tudo bem. Louvado seja o nome de Jesus. Deus me deu, Deus tirou, Deus me dará novamente quando Ele quiser. Vai tudo bem. Se eu voltar em casa agora, lá tem pão, lá tem roupa, lá tem um teto, não me falta nada para que eu viva dignamente. É isso. O que nos mata é o excesso de futuro, né? Eu já disse isso a vocês, né? A ansiedade é o excesso de futuro. O que será? O que será? O que será? Vontade de abraçar o futuro e ter controle sobre ele. É isso que Deus não quer, porque o controle do futuro é dele. Simplesmente confie. Porque se você não confiar, talvez aconteça como Saul. Saul precisava de uma resposta, se deveria ou não ir à guerra. E ele espera, na verdade não espera, ele recebe um comando de que deveria esperar por 7 dias a chegada de Samuel. E ele não espera, ele não aguenta. E ele então faz um sacrifício, oferece um sacrifício a deuses estranhos, enfim, para que ele tivesse a resposta se deveria ou não ir à guerra. E ele vai à guerra, ele na verdade antecipa uma resposta que não deveria, e ele não espera o tempo que deveria esperar, e padece por isso. A gente normalmente é igual, quando a gente decide fazer por nossa conta, não esperando o tempo do Senhor, a gente acaba falhando. Vou te dar um outro exemplo, que aí é um desafio para nós. Miqueias, capítulo 7, verso 7. Miqueias, um profeta menor, Miqueias, ele vê o rei Acaz fazendo muita besteira, e ele está indignado, ele tá querendo resposta, ele se vê assim, quase que impotente diante daquela situação, e o verso que aparece é esse: quanto a mim, ficarei vigilante, esperando por Deus, esperarei pacientemente pelo Deus da minha salvação. Quanto a mim, ficarei vigilante, esperando por Deus, esperarei pacientemente pelo Deus da minha salvação. É isso. Quanto a você, e agora a pergunta que eu lhe faço: diante de tudo o que você vive, diante de todas as suas vontades, diante da sua mãe que você vê lá, eu vou personificar uma situação aqui. Muitos de nós, e é o meu caso,
começam a ver os seus pais envelhecer. Não é assim? E aí nos vem alguns temores, pelo menos batem à nossa porta. Como será quando eu precisar, talvez, cuidar deles, sustentá-los, porque muitos dos nossos pais dependem financeiramente. Não é o meu caso, mas pode ser o caso de algum de vocês. E aí você projeta o amanhã. Como será? Talvez você olhe para a sua aposentadoria e pense assim: poxa, eu não guardei o suficiente. Se eu me aposentar hoje, com o dinheiro do INSS, eu não vivo. Eu vou ter que trabalhar até os 90 anos. E aí você fica preocupado, porque com 90 anos talvez eu não tenha mais energia, força, o mercado de trabalho não me queira mais. É para você. E Deus diz assim, como profeta, ou Deus quer que você diga assim: quanto a mim, diante de todo esse contexto, esperarei pacientemente no Deus da minha salvação, porque Ele não deixará faltar. Não queira abraçar o amanhã pertence ao Senhor. O hoje você vive, e no hoje eu lhe pergunto: está faltando alguma coisa? Até aqui, isso é prova de que Deus tem cuidado de você. Em terceiro lugar, os planos de Deus ninguém pode impedir. Ninguém. Olha o que diz Jó, capítulo 42, verso 2. Quero abrir um parênteses aqui. Já conheceu alguém que confia demais na sua riqueza? Já conheceu alguém que diz assim: eu construí, eu fiz tudo que eu preciso para viver bem? Não há império, não há dinheiro guardado no banco, que se Deus não quiser, ou que se Deus quiser, Ele não dê um jeito. Só para mostrar que você não tem poder sobre a sua própria vida, Ele controla a sua vida. Eu lembro até hoje, de um colega, eles tinham tudo. Eu, quando tinha os meus 15 anos, olhava para aquela vida e falava: Senhor, eu nunca vou ter uma vida dessa. Era 3 carros na garagem, era casa em Caiobá, apartamento quase à beira-mar, era casa não sei aonde, era um apartamento aqui no Batel, quase cobertura, e era o negócio, viagem para lá, viagem para cá. E eu fui vendo aquilo ruir de um jeito inacreditável, a ponto de eles terem que vender tudo o que tinham, tudo, até os móveis da casa, para ir morar fora, porque era o único jeito de tentar ainda manter a vida vivível. Aí você diz: a Deus não os ama? Ao contrário. Ao contrário. Deus os ama tanto, que fez com que eles perdessem tudo, para que eles voltassem os seus olhos para o céu e pudessem dizer: o meu Deus não é o meu dinheiro, o meu Deus é você. É isso. Vou dar um outro exemplo. Logo que eu cheguei a essa igreja, fui convidar uma pessoa. Não tente adivinhar quem é, nem aqui está mais. Aí tem isso aí, né? Vai ficar olhando assim. Era um adolescente. Falei assim: vamos para o acampamento da igreja? Pastor, acampamento da igreja? Eu vou para a Disney. A minha esposa está na Disney agora, não é ela, tá? Lá atrás. Eu lembro até hoje a boçalidade com que aquela pessoa falou aquilo. Eu fiquei olhando para aquela situação, mas aquilo não era pontual, representava o todo. Representava o todo. Queridos, perderam tudo. Não porque eu quis, eu fiquei orando, né? Oração imprecatória, né? Sabe? Perde agora, é praga, não. Perderam para que Deus pudesse então, e do meu ponto de vista, eu vi isso acontecer, eu acho que funcionou, para que pudessem perceber que a sua segurança vem do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Não tem problema você ser dinheiro, agora, quanto mais eu ganhar, mais perigoso fica. Não. É que o seu Deus tem que ser Deus mesmo, não pode ser o seu dinheiro. Você pode ter quanto dinheiro você quiser, não, isso não dá, né, que eu quero mais e não tenho. Quanto dinheiro você puder ter e Deus quiser, mas que independente das circunstâncias que você viva, independente do tamanho da sua conta bancária, que os seus olhos continuem voltados ao Senhor, em todo o tempo, em nome de Jesus, porque
aí sim é uma vida plena, é uma vida que vale a pena. Mas volto para cá. Os planos de Deus ninguém pode impedir. Jó 42, verso 2 diz assim: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Olhe para a palavra de Deus e veja quantas dificuldades esses homens que eu comentei tiveram. Pense em Moisés, por exemplo. Qual foi o grande... vários, né? Mas pense assim no momento icônico da vida de Moisés, quando um grande milagre precisou acontecer, quando tudo parecia de fato impossível, para que ele então saísse da terra prometida. Claro, ele estava à frente de um grande mar, e o exército egípcio vindo atrás dele. E Deus pede então que ele bata o cajado, aquele mar se abre. Não tem impossível para o Senhor. Ou você pensa que é fácil abrir um mar? Vai tentar você. É só Deus, é um grande milagre, é só Deus fazendo mesmo. A gente esquece do tamanho, da grandeza das coisas que aconteceram, para que Deus mostrasse: não tem nada que eu não consiga. Se tiver que abrir um mar, eu abro o mar. Se tiver que parar o sol, que no caso nós sabemos que foi o contrário, a terra parou, que afinal de contas é a terra que gira em torno do sol, mas a terra para que a guerra pudesse acontecer, eu paro a terra. Você sabe que a Terra, ela gira a uma velocidade de cerca de 1.700 km por hora. Tá bom? Pare isso. Você já tentou frear um carro a 100 por hora? Se a tua cabeça, se você não tiver de cinto, ela voa direção para-brisa. Pare algum objeto que está em movimento a cerca de 1.700 km por hora. Vai todo mundo voando. Aí que está um milagre. Como é que para e não acontece isso? Porque Deus tem poder sobre até a gravidade, os fenômenos naturais, seja o que for, qual fenômeno seja esse, ou força natural seja essa, mas, ou inércia, Deus tem poder sobre todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Então não há impossíveis para Deus, nem a sua idade, como vimos a questão de Abraão, que tem o seu filho aos 100 anos, Sara aos 90 anos, nem os guardas colocados à frente do túmulo de Jesus, enfim, Deus tem poder sobre absolutamente tudo. O que eu quero lhe dizer é que, diante das circunstâncias que você está hoje, no tempo do Senhor, Deus fará todo o necessário. Os planos de Deus são perfeitos, por mais que hoje pareça loucura. E agora, quando você enxerga uma situação como essa, diz: eu não vejo saída, porque há alguém impedindo, porque há uma insuficiência de algo, a falta de algum recurso, Deus pode absolutamente todas as coisas, não há um impossível para Ele. Não há um impossível para Ele. Bom, pense em Saul, quantas vezes Saul tentou matar, Davi conseguiu? Não, porque Deus o tempo todo protegendo Davi. E aqui vale o inverso também. Deus é capaz de oferecer a você armas, mas também é capaz de protegê-lo como Ele quiser. Quantas pessoas intentaram as suas flechas orientadas pelo inimigo em sua direção, e todas elas passaram adiante, desviaram de você, porque você é protegido pelo Senhor. Meu querido, creia nisso. Há um mundo espiritual, há anjos do Senhor protegendo você. Não tem macumba que pegue em você. Já vi muito crente com medo de macumba, muito crente com medo de mal olhado, Não, gente, pode até existir isso. Minha esposa acha que existe mal olhado, que seca a planta, Já viu isso ou não? Mal olhado que seca. Eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas ainda, mas eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Aí é empírico, Gente, uma vez uma pessoa falou assim para mim, é verdade isso, tá? Nossa, que cabelo bonito que você tem. E ficou assim, ela olhou para o meu cabelo, gente, deu assim um mês, caiu meu cabelo. É verdade isso. A ponto da minha sogra sentar do meu lado e orar para que Deus restaurasse o meu cabelo. Ou seja, se alguém ficar elogiando muito seu cabelo, você faz assim para proteger. Não, eu não sei, mas tem gente que acredita, Ok. O fato é que eu acho que eu não estava na brecha essa vez, porque em mim pegou. Em mim pegou. Agora eu creio algo de fato. Deus te protege. Tem anjos protegendo você. Então, não fique com medo do que o inimigo pode. Você é maior. Na verdade, você está com aquele que é maior, que é com Deus. Creia nisso. Não tem que ter, alguém apareceu endemoniado. Não tem que ter medo do diabo. Você tem que enfrentar o diabo. Você tem que fugir da tentação.
Da tentação você foge, mas do endemoniado, do diabo, você enfrenta ele, porque em nome de Jesus você é maior. E aí, gente, eu quero aplicar isso a tudo que eu venho comentando até agora. Diante dessa situação que você vive, verbalize: Senhor, eu estou com o Senhor, em nome de Jesus, o Senhor abrirá portas, em nome de Jesus, não há mal na minha vida que seja menor do que o teu poder. É fé, é verbalizar aquilo que você crê, não seja esse cristão tímido que não fala. Fale, está lavando roupa, está lavando a louça, cante Deus, cante a palavra de Deus. Senhor Deus, o seu filho vai sair de casa, Deus te abençoe, meu filho, que Deus acompanhe você. Tem que falar, tem que falar. O diabo não tem um poder, é que eu vou lhe dizer agora: ouvir o que você pensa, porque só Deus é onisciente, mas Ele ouve o que você fala. Então fale, Senhor, em nome de Jesus. Tem que falar, não como um mantra, não como um amuleto, mas como alguém que fala aquilo que crê, verbaliza aquilo que vive. É assim. Seja positivo, anima-te, está falando com a esposa, está falando com o filho sobre as dificuldades da vida, mas eu creio, meu filho, eu creio, minha esposa, que Deus é capaz de fazer. Isso vai sendo internalizado. É aqui então, esses 3 pontos. Os planos de Deus podem parecer loucura, mas eles são maravilhosos. Os planos de Deus se cumprem no tempo dele, creia nisso, e ninguém pode impedir. Agora, se eu lhe fizer uma pergunta agora, retórica aqui, eu sei que ela será retórica, é se você quer viver os planos de Deus. Sim, todos nós, não tem alguém em sã consciência que não queira viver os planos de Deus. Então eu vou terminar com algumas dicas aqui, tá? Que é o seguinte: como viver o centro da vontade de Deus. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, assim: o homem que não tem o Espírito, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podes entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, não tem como viver os planos de Deus se eu não for crente, se o Espírito de Deus não habitar em mim, se eu não estiver em comunhão com o Senhor. Posso até ser crente, mas eu estou desviado, eu estou mal com Deus, eu não leio a Bíblia, eu não oro, meu coração não está conectado ao coração de Deus. É preciso se achegar a Deus para que eu enxergue melhor que caminho é esse que eu preciso tomar. Eu não estou inventando nada aqui. Veja você, naqueles momentos da sua vida em que você estava mais próximo de Deus, parece que você entende melhor o que está acontecendo, parece que você se conforma mais às coisas que vêm acontecendo, você vive melhor, vive bem o contexto. É isso. Então, quer viver os sonhos de Deus para a sua vida? Em nome de Jesus, comunhão com Deus, é disso que você precisa. Em segundo lugar, e aí tem a ver com o primeiro, evidentemente, Salmo 119, verso 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Conhecer a palavra me orienta, a palavra me guia, a palavra me diz o que eu preciso fazer, e assim por diante. 119 ainda, verso 130, revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Faça um voto com Deus. Eu te desafio aqui hoje. Você lê a Bíblia X, fala: eu vou ler 2X. Eu oro X, eu vou orar 2X. Senhor, eu vou acordar toda madrugada para orar. Eu vou colocar o despertador de tal ou tal hora. Essas coisas agradam a Deus. Agradam a Deus. É você jejuar. Quanto tempo você não jejua? Eu vou jejuar, Senhor. Eu vou te buscar. É voto com Deus. Deus, eu vou fazer. Eu nunca esqueço dessa história que eu ouvi uma vez, de um avivamento que aconteceu em uma tribo africana, e perguntaram para o avivalista o que ele fazia, o que ele estava fazendo para guiar o povo. Era um homem que estava guiando o povo, e a resposta dele foi simples. Ele falou: eu faço um círculo no chão, e eu entro nesse círculo, e eu oro: Deus, eu só saio desse círculo quando o Senhor falar comigo. E ele fica ali: é isso, faço o círculo, Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor falar comigo. Bom, em terceiro e último lugar, onde não há conselhos, fracassam os projetos, mas com muitos conselhos há bom êxito. Onde não há conselhos, fracassam os projetos, mas onde há muitos conselhos há bom êxito. Vou encerrar aqui com na verdade, mais um trecho bíblico, e essa citação aqui, eu acho que todos conhecem aqui, evidentemente, já comentei agora, de Agostinho. E Agostinho, no seu processo de conversão todo, ele devia muito a um homem chamado Ambrósio.
Não sei se vocês já ouviram falar nessa história, era um colega e ele tem um dado momento que ele diz assim, sobre o papel de Ambrósio na sua vida. Naquele tempo, sua linguagem, falando de Ambrósio, Agostinho falando de Ambrósio em Confissões de Agostinho. Naquele tempo, sua linguagem talentosa nunca se cansava em dispensar as riquezas de seu trigo, a alegria do seu óleo e a embriaguez sóbria do seu vinho. Uma linguagem poética. Eu não sabia, mas foi o Senhor mesmo quem me conduziu a ele, falando que o próprio Deus havia colocado ele, Agostinho, no caminho de Ambrósio, a fim de que por ele, por Ambrósio, eu fosse conduzido a ti, Senhor. Olha que maravilhoso isso. Pode ser alguém da sua família, pode ser até o seu cônjuge. Quantas histórias nós conhecemos de homens que conheceram a Jesus por meio da sua esposa e o contrário, amigos, mas não se isole. Não se isole. Eu acho que essa é a grande moral desse momento. Não se isole. Você precisa de pessoas crentes do seu lado, pessoas homens de Deus e mulheres de Deus que lhe orientem, que lhe deem ideias, para que você enxergue caminhos que o isolamento não lhe traria, porque são pessoas que Deus pode estar usando, como Ambrósio foi usado na vida de Agostinho, para que ele então encontrasse a verdade. E aí então eu encerro, como eu disse, com um conjunto de textos aqui. Quero encerrar pedindo que você abra os seus ouvidos agora. Deus, eu vou entender que a voz daquele púlpito ali é a sua voz agora. Se você não crê nisso, já devia ter ido embora, porque eu não mudo a vida de ninguém, quem muda é Deus. O mérito não está no pregador, o mérito está na palavra do pregador. Se eu estiver aqui cheio de pecado, é a palavra de Deus que está sendo dita. Então é ela que muda a sua vida, não é? Aí eu me vejo com Deus. Eu me vejo com Deus, mas a palavra de Deus, ela é boa, ela é eficaz, e é a palavra de Deus sendo dita a você agora. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Se o Senhor buscarmos, Ele nos guiará e nos indicará o caminho a seguir. Amém? Obrigado, Deus, pela mensagem que você nos traz essa manhã. Obrigado porque o Senhor está aqui. Obrigado porque o Senhor não nos desampara. Queremos ver os seus sonhos, que são incríveis, surpreendentes, às vezes nos machucam, mas afinal de contas vivemos para Ti, para os Teus planos e propósitos, não para os nossos, e os Teus planos são perfeitos. Dá-nos, Deus, sabedoria, discernimento, força, para que no tempo que estivermos aqui, nessa terra, possamos viver bem. No tempo que estivermos nessa terra, possamos viver conformados à Sua vontade, menos ansiosos e com mais fé, entendendo que nunca padeceremos, nunca mendigaremos o pão. Afinal de contas, os justos, esses que são amados pelo Senhor, não passarão por dificuldades, essas dificuldades que mexem com a nossa dignidade. O Senhor promete isso, que nós sempre teríamos onde comer, onde morar, o que vestir. Dá-nos essa certeza. E Deus, se há alguém aqui, Deus, angustiado, se há alguém aqui com falta de direção, se há alguém aqui com medo, preenche esse coração com a Tua presença, preenche esse coração com a Tua certeza, e que saia daqui essa noite mais confiante, mais certo, de que tudo dará certo, de que tudo sairá bem. Em nome de Jesus. Amém.